Olá, queridos jovens do seminário, sejam bem-vindos à nossa aula. Todo mundo enfrenta desafios e quando nós estamos aprendendo algo novo, às vezes os desafios parecem maiores. Às vezes parece que os desafios vão acabar com a nossa vontade de seguir em frente. Mas se a gente olhar esses desafios de uma maneira diferente, em vez de a gente só ver eles como desafios, como barreiras, que tal a gente enxergar essas dificuldades como oportunidades em que Deus coloca em nossa vida para a gente poder crescer, aprender e ficar mais forte? Essa é a mentalidade de crescimento. E quando a gente escolhe ter uma atitude como essa, nós estamos demonstrando a nossa fé em Jesus Cristo na prática, de uma maneira que podemos mostrar para todas as pessoas e para nós que Ele sempre vai nos ajudar a superar qualquer dificuldade. Na lição de hoje, nós vamos descobrir como desenvolver a mentalidade de crescimento. Como transformar, pela mentalidade de crescimento, cada um dos obstáculos de nossa vida em um passo mais próximo do Salvador Jesus Cristo, de ser como Ele é e de viver o seu exemplo. Para podermos, então, sermos merecedores das bênçãos que Ele tem aguardadas para nós. Eu quero convidar você a entender que essa é uma chance que nós temos de mudar nossa vida e de ficarmos mais próximos de Deus. Dessa maneira, o poder do Senhor vai estar presente para nós. E com base nisso, nós podemos realizar grandes coisas também. Vocês já ouviram falar em mentalidade fixa e mentalidade de crescimento? Mentalidade fixa é quando a gente acha que nosso jeito de ser, nossas habilidades já são definidas. Por exemplo, não nasci bom nisso, não adianta tentar. Mas a mentalidade de crescimento é o contrário disso. É quando a gente se esforça, a gente entende que devemos ter paciência, fé e com isso podermos melhorar e alcançarmos qualquer coisa. Quando nós escolhemos a mentalidade de crescimento, estamos confiando no poder que Deus nos dá para mudar e evoluir. E isso faz toda a diferença na hora da gente enfrentar nossos desafios. Falando dessas verdades eternas que podem nos ajudar a desenvolver uma mentalidade de crescimento, o irmão Devin Duran, ele foi ex-membro da presidência geral da Escola Dominical, explicou por que os discípulos de Jesus Cristo devem desenvolver essa mentalidade de crescimento. Ele disse o seguinte: o Pai Celestial nos exorta a buscar desenvolver dons e melhorar a nós mesmos, porque Ele, como um Pai amoroso, acredita que podemos alcançar grandes coisas, inclusive, por fim, a exaltação. Ele é um Pai com uma mentalidade de crescimento. Se nós quisermos nos tornar como Ele, precisamos adotar essa mesma mentalidade e aprender a crescer de todas as maneiras que Ele espera. Eu tenho a primeira pergunta do vídeo de hoje, e essa pergunta você deve responder no formulário que está no link da descrição desse vídeo. A pergunta é a seguinte: o que a declaração do Elder Duran ajuda a entender sobre como uma mentalidade de crescimento pode afetar a sua vida? A nossa fé em Jesus Cristo é a base nessa mentalidade de crescimento, e ela é a base para que isso cresça forte dentro de nós. Quando nós acreditamos que Jesus Cristo pode nos ajudar, mesmo quando as coisas estão difíceis, nós desenvolvemos a nossa fé e nós temos coragem para continuar tentando. É como a Escritura que diz o seguinte, em Isaías 41:10: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. No versículo 13 ele continua: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Nós podemos confiar e acreditar que Deus vai nos ajudar. Então a mentalidade de crescimento está totalmente relacionada à nossa crença nessa ajuda do Pai Celestial.
Quero convidar você a pensar comigo o seguinte: quais desafios espirituais ou pessoais vocês já enfrentaram e, por conta da sua fé, vocês conseguiram superar? Quero fazer com vocês um comparativo entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento com alguns exemplos. Vamos pensar juntos duas formas diferentes de encarar nossos pensamentos e as atitudes diante dos desafios que teremos. Por exemplo, a mentalidade fixa diz: meus erros mostram que eu não sou inteligente. Mas a mentalidade de crescimento responde da seguinte maneira: graças ao Salvador, eu posso aprender com meus erros e melhorar. Quando pensamos assim, entendemos que errar não é o fim, é o começo de um aprendizado com Jesus ao nosso lado. Sabe, a mentalidade fixa também pensa: eu não gosto de tentar coisas novas, porque provavelmente eu vou falhar nisso. Já a mentalidade de crescimento afirma o seguinte: sabemos que Jesus Cristo está satisfeito com cada esforço que faço para crescer. Por isso eu posso fazer coisas novas, eu posso desfrutar de novos desafios. Isso significa que cada passo fora da nossa zona de conforto é um passo mais próximo para Deus, onde nós temos a oportunidade de desenvolver nossas habilidades, nossos talentos e alcançar mais aquilo que o Senhor já tem esperado de nós. Nossa mentalidade fixa, ela sempre vai ser aquela mentalidade que vai abordar os aspectos que nos tiram a capacidade que nós temos. Já a mentalidade de crescimento vai fazer com que você consiga enxergar que você sempre consegue fazer algo de uma maneira melhor. E que se você não está conseguindo no momento, você pode se esforçar ao ponto de alcançar aquilo que você está querendo. E o mais interessante de tudo isso, que Deus está ao nosso lado. Ele está aqui para nos ajudar. Ele vai mandar seus anjos, vai nos capacitar e por meio do Espírito vamos desenvolver nossos dons, as nossas habilidades para alcançarmos isso. Por isso é tão importante nós termos uma mentalidade de crescimento. Acreditar principalmente, desenvolver a nossa fé no poder que Jesus Cristo tem em nossas vidas. De que por meio desse poder nós vamos poder alcançar os desafios que vão nos ajudar a superar nossas dificuldades. Quero continuar com exemplos de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Quando a gente fala assim, não consigo aprender essas coisas, estamos demonstrando a nossa mentalidade fixa. Mas quando a gente fala, se eu quiser aprender algo, posso aprender com a ajuda do Senhor. Estamos usando a nossa mentalidade de crescimento. Com essa confiança, sabemos que nenhum aprendizado está fora do nosso alcance. E quando nós contamos com o auxílio do Pai Celestial, vamos ter sucesso no nosso desempenho. A mentalidade fixa fala, quando eu estou frustrado, eu desisto. Mas a mentalidade de crescimento, ela reconhece o seguinte, ela faz você pensar, lidar com as dificuldades me ajuda a crescer e a me tornar mais semelhante de Jesus Cristo. Assim a frustração vira força e cada desafio nos aproxima do exemplo perfeito do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Vamos escolher juntos a mentalidade que nos fortalece, que nos leva para frente e que reflete a nossa fé em Jesus Cristo. Porque crescer é possível com o Salvador Jesus Cristo ao nosso lado. Podemos ter a força que Ele nos dá. Podemos ter confiança de que Ele vai estar ao nosso lado nos ajudando, nos orientando, nos inspirando, para a gente mudar a nossa visão e a nossa mentalidade no trabalho que Ele espera que nós façamos em nossa própria vida. Eu quero ajudar vocês a encontrarem outros exemplos de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento usando as Escrituras. Em resposta ao mandamento de voltar a Jerusalém para pegar as placas de latão que estavam com Labão, Lamã e Lemuel tinham uma mentalidade fixa, como está escrito nas Escrituras. Diz assim: e depois que o anjo partiu, Lamã e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50. Por que não a nós? Essa era a mentalidade fixa que Lamã e Lemuel tinham. Já Nefe tinha aprendido a usar a mentalidade de crescimento. Ele nos dá um exemplo ao escutar o pai dele dizer o seguinte no versículo 6 do capítulo 3. Vai, portanto, meu filho, e serás favorecido pelo Senhor, porque não murmuraste. E aconteceu que eu, Nefe, disse a meu pai:
eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual as suas ordens possam ser cumpridas. Nesse exemplo, a gente pode perceber o quanto a mentalidade de crescimento demonstrada aqui por Nefe faz a gente entender os propósitos do Senhor para nós. O Senhor, Ele não quer que nós falhemos na nossa vida. Ele quer o contrário disso, Ele quer que sejamos bem-sucedidos. Ele vai nos ajudar a alcançarmos tudo aquilo que Ele nos pede. Os mandamentos que nós recebemos de Deus são para o nosso bem, são para o nosso benefício e proteção. Nós temos a capacidade de conseguir cumprir tudo aquilo que Deus peça para nós. Termos uma mentalidade de crescimento faz com que a gente desenvolva a nossa fé em acreditar que somos capazes de cumprir tudo aquilo que Deus nos pede. Essa mentalidade de crescimento nos ajuda também a ter coragem em enfrentar desafios. Mas mais do que isso, a saber e superar aquilo que pode nos trazer dificuldades, aquilo que pode nos trazer medo. Nós conseguimos, com uma mentalidade de crescimento, desenvolver nossos dons, nossas habilidades e nossos talentos, porque podemos exercer a nossa fé no Salvador Jesus Cristo, que Ele vai nos ajudar, preparando um caminho para que possamos cumprir o que Ele nos pede. Em um outro exemplo da vida de Nefe, nós podemos ler aqui no livro de Mórmon uma outra história. No capítulo 17, conta sobre quando o Senhor ajudou ele a preparar-se para construir um navio. E as escrituras dizem o seguinte, a respeito de Lamã e Lemuel, e sua visão fixa das coisas, sua mentalidade fixa das coisas. Quando meus irmãos viram que eu estava prestes a construir um navio, começaram a murmurar contra mim, dizendo, nosso irmão é um tolo, pois pensa que poderá construir um navio. Sim, e pensa também que poderá atravessar essas grandes águas. Essa mentalidade fixa fez com que eles tentassem atrapalhar o trabalho de Nefe. Já Nefe, com uma mentalidade de crescimento, respondeu o seguinte, e disse-lhes, se Deus me tivesse ordenado que fizesse essas coisas, poderia fazê-las. Se Ele me ordenasse que dissesse a essa água, converta-te em terra, ele se converteria. E se eu dissesse, assim seria feito. A visão que Nefe tinha de crescimento das coisas fazia ele acreditar e desenvolver a fé nas habilidades que ele estava aprendendo. Eu não acho que Nefe já sabia desde criancinha como construir um navio, mas ele sabia que o Senhor poderia ajudá-lo nisso. Poderia ajudá-lo a encontrar ferramentas, encontrar os materiais necessários, conseguiria dizer como fazer o encaixamento das peças e tudo para que o navio pudesse ser construído. E aí eu pergunto para vocês hoje, o que Deus pode fazer na sua vida se você permitir ter uma visão de crescimento, uma mentalidade de crescimento? Você vai perceber que Deus pode fazer coisas inacreditáveis. Os milagres estão à sua disposição. E ter uma visão, uma mentalidade de crescimento vai ajudar você a conseguir entender o que precisa fazer para poder alcançar esses milagres. Essa mentalidade de crescimento vai ajudá-lo a alcançar os desafios que você hoje pode pensar que são impossíveis, mas também os desafios que as pessoas dizem ser impossíveis para você. Se você tem uma mentalidade de crescimento, você não se deixa levar por tipo de comentários que possam tentar afastar você de estar fazendo aquilo que Deus espera que você faça. Espero que isso faça sentido para você, porque nos desafios que terá daqui de hoje em diante, você tendo uma mentalidade de crescimento, vai conseguir entender o que precisa ser feito. Ao buscarmos desenvolver uma mentalidade de crescimento, é natural desejarmos ver resultados rápidos. No entanto, o progresso real muitas vezes acontece de forma gradual. E os desafios fazem parte desse processo. Às vezes, mesmo com um esforço sincero, os frutos parecem demorar a aparecer para nós. E isso pode gerar frustração, dúvida ou até desânimo. Mas é nessa parte que é a parte importante do nosso crescimento. Então vale a pena a gente refletir no seguinte: por que eu não posso ter sucesso imediato? O elder Lynn D. Robbins, enquanto servia como 70 autoridade geral, ele explicou isso de uma maneira muito inspiradora. Vamos assistir um trecho de sua mensagem.
A fé inabalável de Nefe o ajudou a ir de fracasso em fracasso até finalmente obter as placas de latão. Moisés teve que tentar 10 vezes antes que finalmente conseguisse fugir do Egito com os israelitas. Talvez nos perguntemos, se tanto Nefe quanto Moisés estavam a serviço do Senhor, por que o Senhor não interveio e os ajudou a ter sucesso na primeira tentativa? Por que Ele permitiu que eles, e por que Ele permite que nós tenhamos tantas dificuldades e fracassemos em nossas tentativas de ter sucesso? Entre muitas respostas importantes a essa pergunta, aqui estão algumas. Primeiro, o Senhor sabe que todas essas coisas nos servirão de experiência e serão para o nosso bem. Segundo, para permitir que provemos o amargo, para sabermos apreciar o bom. Terceiro, para provar que do Senhor é a guerra e que é por sua graça que podemos realizar sua obra e nos tornarmos como Ele é. Quarto, para nos ajudar a desenvolver e obter muitos atributos de Cristo que não podem ser purificados, exceto por meio de oposição e na fornalha da aflição. Assim como Nefe e Moisés, às vezes o Senhor permite que passemos por fracassos, dificuldades, mesmo quando estamos fazendo o que é certo. Ele não está nos punindo, mas está nos moldando. Cada tentativa frustrada, cada porta que parece se fechar na nossa frente, ela pode ser uma preparação sagrada para algo maior. O fracasso imediato não é sinal de ausência divina, ausência do Senhor, mas de um propósito eterno. O Senhor está nos ensinando, fortalecendo e refinando-nos para que no tempo dele possamos alcançar mais do que jamais poderíamos alcançar sozinhos. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos fortalecer. E como é gratificante saber que Ele, por ser um Deus e um Pai tão amoroso, Ele quer o nosso melhor. Então a gente pode alcançar esse melhor. Agora que aprendemos a diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, com exemplos práticos do dia a dia, também das Escrituras, fica mais claro a gente entender como podemos desenvolver a mentalidade de crescimento em nossos dias a dia. Eu gostaria que você refletisse por um momento sobre a sua rotina diária. Como pode ou como podemos aplicar essa mentalidade no nosso próprio aprendizado? O Elder Gilbert, ele compartilhou um conselho valioso e ele disse o seguinte: sei que estudar pode ser um desafio e exige sacrifício. Sei o quanto você está trabalhando arduamente e que há muitas noites difíceis enquanto você fica acordado até tarde para concluir tarefas, aprender novos conceitos e administrar outros compromissos exigentes em sua vida. Aguente firme. Continue demonstrando garra de verdade. Mas também esteja preparado para passar da garra à graça. Envolva o Senhor, ore pedindo a ajuda dele, e ele magnificará seus esforços. Que mensagem poderosa! A mentalidade de crescimento não se trata apenas de esforço humano, mas também confiar que com a ajuda do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, nós podemos ir além do que conseguiríamos sozinhos. Quando nós enfrentamos desafios nos estudos ou em qualquer processo de aprendizado, é comum sentirmos que nossos esforços sozinhos não são suficientes. A boa notícia é que não precisamos enfrentar essas dificuldades sozinhos. O Senhor está disposto a caminhar conosco, a nos fortalecer e ampliar nossas capacidades. Ele pode nos inspirar nosso entendimento, acalmar a nossa mente em momentos de ansiedade e renovar nossas forças quando estivermos assim cansados, sabe? Seu envolvimento faz toda a diferença. O envolvimento do Senhor nisso vai fazer com que você tenha força para todas as coisas. Por isso pense com carinho na seguinte pergunta: como o Senhor o ajudou ou como você acredita que Ele pode ajudá-lo a desenvolver uma mentalidade de crescimento e superar obstáculos nos seus estudos? Para finalizar a aula de hoje, eu queria dizer que desenvolver uma mentalidade de crescimento não significa esperar perfeição imediata,
mas significa aprender a ver os desafios como parte essencial do nosso processo de amadurecimento espiritual e intelectual. O Pai Celestial, em sua sabedoria, permite que enfrentemos dificuldades para nos ensinar lições que podem ser aprendidas pela experiência. Com o esforço constante da fé, com a sincera confiança na graça do Salvador Jesus Cristo, nós podemos crescer, superar obstáculos, nos tornar instrumentos mais capazes nas mãos de Deus. Quero convidar vocês a terem coragem para seguir em frente. Mesmo quando o sucesso parecer distante de vocês, saibam que o Senhor sempre caminha ao seu lado. Cada um dos seus passos, o Senhor está contigo. Ele vai enchê-lo de força, energia e esperança para você alcançar o sucesso que Ele gostaria que você tivesse. Você pode contar com Deus para tudo. Eu quero prestar meu testemunho para você e saber que Ele realmente nos ama. Testifico para vocês que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o nosso amigo. Ele cuida da gente. Ele quer que sejamos tão bem-sucedidos como Ele foi em sua vida. Que consigamos viver seus mandamentos e receber as bênçãos pela obediência aos mandamentos de Deus. E essa aula eu compartilho com vocês com muito carinho, com muito amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.